Boa tarde, estudantes do 9º ano do EducaPE. Como vocês estão? Bem? Satisfação em tê-los aqui mais uma vez em uma aula de Educação Física. Vamos hoje dar continuidade à nossa unidade temática de esportes, abordando a história dos esportes, suas dimensões sociais. E hoje vamos trabalhar a questão dos esportes, as dimensões sociais do esporte, e vamos abordar alguns locais na sociedade onde podemos praticar as nossas atividades físicas e os nossos esportes. Eu me chamo professora Pamela Miller e vamos agora dar continuidade à nossa aula, ok? Vamos relembrar algo que já foi trabalhado nas aulas anteriores. Nas aulas anteriores, nós conhecemos diversas possibilidades, diversas coisas sobre o esporte. Aprendemos a história dos esportes, vimos as suas diferenças do esporte, nos esportes individuais, nos esportes coletivos. Vimos também os inúmeros benefícios que o esporte traz para a nossa vida, né? Vimos as divisões dos esportes, a importância dele na inclusão social. Vimos a importância para o desenvolvimento físico, motor. Enfim, conhecemos alguns exemplos de esportes individuais, alguns exemplos de esportes coletivos, com as histórias e suas particularidades. Quem perdeu alguma dessas aulas, volta aí nos vídeos anteriores para poder acompanhar todo esse contexto sobre o esporte que já foi trabalhado aqui. Beleza? Então hoje vamos abordar a parte das dimensões sociais do esporte. Vamos dar uma acompanhada aí nos nossos slides e vamos ver aí algumas dessas dimensões sociais do esporte. O esporte atualmente ele é considerado um dos maiores fenômenos sociais do século. Esta evolução fez com que o mesmo assumisse múltiplas possibilidades de interesse em diversos setores. Também foi trabalhado aqui no EducaPE nas aulas anteriores, os setores de atuação do esporte. Quais são esses setores? O esporte ele envolve o setor econômico, o social, o cultural, o educacional, entre outros. Falamos também na aula anterior esses contextos e individualmente cada área de atuação do esporte. Quem perdeu, volta aí nas aulas anteriores para dar uma revisão, para refrescar, para lembrar ou para ver de fato a aula se você não conseguiu acompanhar. O esporte ele é uma prática metódica individual ou coletiva. O jogo ou qualquer outra atividade de exercício físico, ok? Os fins do esporte são diversos. Tem o fim de recreação, manutenção, condicionamento corporal, ele tem a importância para o condicionamento físico, para a sua saúde, ele tem o objetivo de competição nos desportos. Também foi abordado na aula anterior todo esse contexto do esporte, certo? Em cada área de atuação, o esporte como fenômeno social, todos esses fatores foram trabalhados na aula anterior. Vamos ver aí o conceito da palavra esporte. Acompanha no slide comigo. A palavra esporte, ela em sua origem significa regozijo, ou seja, diversão, e até hoje serve de base para quase todas as dimensões atuais, as divisões sociais. O que é dimensão social? Hoje nós vamos trabalhar especificamente dimensão social. Então, primeiro vamos entender o que é uma dimensão social. A dimensão social consiste no aspecto social relacionado às qualidades dos seres humanos, sendo também conhecida como capital humano, ok? Patubino, ele afirma que desde o século XX, novas modalidades esportivas vêm aparecendo, sendo praticadas por diversos e vários indivíduos, em virtude dos valores sociais que o esporte promove, com a socialização e o prazer. O autor classifica o esporte como um fenômeno sociocultural e divide em algumas dimensões, em 3 dimensões sociais que vamos conhecer mais na frente. Então, esse esporte como fenômeno social também foi trabalhado na aula anterior. Eu tratei de um tema que foi o esporte como fenômeno social. Vamos conhecer agora quais são essas 3 divisões das dimensões sociais do esporte falado lá por Tubino. As 3 dimensões sociais do esporte são o esporte educação, o esporte performance e o esporte participação. Agora vamos conhecer cada um dessa divisão social do esporte.
Vamos conhecer um a um e ver a diferença entre cada um deles. O esporte e a educação. O esporte e a educação é uma manifestação do esporte com foco na inclusão social. Sua base é o processo de aprendizado e desenvolvimento integral do ser humano. Não apenas na formação do indivíduo como atleta. Ele adapta regras, estruturas, espaços e gestos motores de acordo com a realidade de cada território. Então, o esporte e educação é aquele esporte onde o aluno trabalha dentro da escola, onde o professor, dentro da área escolar, aborda esse esporte com objetivo voltado para a parte pedagógica, da formação do cidadão, adaptando as regras do esporte, voltando para a formação do caráter do aluno, trabalhando a sociabilização, trabalhando aquelas perdas e vitórias dentro do esporte. Então, o esporte e a educação é aquele no contexto dentro da escola. O autor ainda trabalha aí, segundo Maia, o esporte e educação é aquele voltado para o contexto escolar, onde pode incluir o aluno dependendo da proposta pedagógica. Então, assim, o esporte e educação ele pode incluir ou excluir o aluno. Então, dentro da escola deve-se ter muito cuidado na proposta pedagógica que vai ser trabalhada para que essa exclusão não esteja nunca presente dentro da escola. De fato, excluir não é a ideia. Quando pensamos no campo educacional, pois o propósito da ação docente deve ser a socialização e a afirmação de valores coletivos. Desta maneira, a proposta do esporte educacional deve visar a inclusão de todos os docentes, independente das características físicas e sociais, proporcionando dentro da prática a diversão e a socialização da ludicidade. Deu para compreender aí? Então, o esporte e educação é como eu estava falando para vocês. Essa questão de dentro da escola não existe segregação, não existe divisão. O esporte é para todos, o objetivo é único, independente da classe social, da cultura, da raça, não interessa. Dentro da escola, o esporte e a educação, ele é unificado com um único objetivo voltado para a área pedagógica. Ele tem o objetivo de inclusão também. Vamos conhecer agora o esporte e participação. Acompanha no slide comigo aí. No esporte e participação, a manifestação ocorre no princípio do prazer lúdico, que tem como finalidade o bem-estar social dos seus participantes. Está associado com o lazer e o tempo livre e ocorre no espaço não comprometido com o tempo e fora de obrigações da vida diária. Ele é praticado de modo voluntário, compreendendo as modalidades de desportos praticados com a finalidade de contribuir para a interação dos participantes, ok? Na plenitude da vida social, na promoção da saúde e da educação e na prevenção do meio ambiente. Ou seja, o esporte e participação pode ser praticado por todos, sem nenhuma forma de discriminação. Nessa perspectiva, o contexto esporte tem como propósito o prazer lúdico, procurando garantir o bem-estar social dos participantes, buscando a descontração, a diversão, o desenvolvimento pessoal e a relação entre pessoas. Isso é a visão de Tubino. Dá uma olhadinha aqui no que eu vou falar para vocês agora. O esporte e participação é aquele esporte onde você participa por prazer. Não é o esporte dentro da escola, que dentro da escola é o esporte e educação. Tem o professor com os objetivos pedagógicos. O esporte e participação é aquele esporte que você aí pratica com seus colegas, você quando vai para um parque, quando desce para a área comum do seu prédio, que é o caso do aluno Miguel, que é o filho da professora intérprete, quando ele desce para participar lá na área do condomínio, jogar bola com os seus colegas, isso é o esporte e participação. Ele desceu para participar daquela prática esportiva sem obrigatoriedade de horário, sem regra, sem ter o coordenador, o professor com o acompanhamento pedagógico. É um esporte por prazer.
É a prática do esporte com a ludicidade presente. O objetivo é o lúdico, é brincar e voltar para casa todo preto, como a professora relatou para mim. O meu filho desce para brincar e volta a casa todo sujo. É isso mesmo, é você brincar por prazer. Deu para entender o que é o esporte participação? Espero que sim. Vamos agora acompanhar o outro tipo de esporte. Acompanha aí no slide, é o esporte performance. O esporte performance ou de alto rendimento ou de alta performance são aqueles cuja finalidade é de se preparar fisicamente para determinadas modalidades esportivas. Este está preocupado em conseguir novos êxitos, vitórias e é regido por regras universalmente pré-estabelecidas, que são vinculadas a federações, confederações nacionais ou internacionais. São aqueles esportes de alto rendimento, onde temos os atletas, né, que são de alto nível, eles estão praticando o esporte com o objetivo, a finalidade de performance, de ganhar, de vitórias. Pradari do Rangel fazem referência a essa dimensão do esporte, expondo que o mesmo apresenta uma tendência a ser praticada pelos talentos esportivos, tendência que marca o seu caráter antidemocrático. De fato é um pouco, né? Então, acompanha aqui. As 3 dimensões do esporte são, só para a gente recapitular, para passar para o próximo tópico. São 3 dimensões do esporte. Ele divide-se em esporte, educação, que é o que é trabalhado dentro da escola, tem a parte pedagógica, acompanhamento do professor, onde tem o objetivo de incluir e trabalhar a regra dos esportes para a formação do caráter e a parte cognitiva do estudante. O esporte participação é aquele esporte que você aí participa na sua comunidade, na quadra do seu condomínio, é o brincar, é a ludicidade. E o esporte performance, que é aquele esporte onde está focado a parte da resistência, de novos êxitos, de vitórias, que é voltado mais para os atletas, né, que tem outro objetivo que também foi abordado na aula anterior, o que é o esporte performance. Quem tiver dúvida sobre essa questão, dá uma voltada na aula. Vamos agora ver locais para a prática de atividade física. Acompanha aí no slide a leitura do material. A atividade física pode ser feita em diversos momentos e locais do nosso dia. No nosso deslocamento ativo para o trabalho ou para a escola, nas atividades domésticas, no próprio trabalho na hora do lazer. É importante que em pelo menos um desses domínios a atividade física esteja presente. Deve-se buscar locais como quadras esportivas, gramas, pistas de caminhadas ou corridas, faixa de ciclismo e bastantes áreas livres para adaptar o esporte ou as atividades propostas. Lembrando, de preferência, procure sempre as áreas mais próximas de sua casa. E vale lembrar que não é recomendado usar os acostamentos de rodovias para práticas de caminhadas ou corridas. Isso a gente vê com muita frequência e é muito perigoso. Eu trouxe para vocês aqui alguns locais para vocês, onde vocês podem participar ou praticar alguns esportes. Tipo, Parque da Jaqueira, Avenida Boa Viagem, tem o Parque Dona Lindu, o Parque Urbano da Macaxeira, a Praça Tertuliano Feitosa, a Praça de Casa Forte, Parque Roberto Kennedy, Lagoa do Araçá, Parque Arraial do Bom Jesus, Sítio da Trindade e o Parque 13 de Maio, entre inúmeros que tem aí. Então você procure o mais próximo da sua casa para poder estar fazendo as suas práticas e atividades. Preste atenção nesse slide que é muito importante que vai ser falado agora. Para a prática de atividade física ao ar livre, é preciso tomar alguns cuidados na hora de escolher o melhor local e atividade física e até o horário. Volta aqui para mim e dá uma por quê, professora? Por que eu tenho que ter essa preocupação de escolher o local, a atividade física e o horário? Porque a sua atividade física, para ser benéfica, para trazer para vocês benefícios, ela deve estar associada de forma a um contexto. Você não vai, de repente, praticar uma corrida num acostamento de uma BR, não é um local apropriado. Então, o horário também é apropriado. Então, antes de você sair correndo aí do sofá para praticar a sua atividade física, você deve ter todo um planejamento. Pensar qual é a atividade física que eu vou fazer. Eu vou praticar um futebol, eu vou jogar um futebol, eu tenho que procurar um campo gramado. Eu vou praticar um futsal, eu vou adaptar esse futsal, eu posso jogar numa praia, eu posso jogar em uma quadra. Então você tem que associar a sua prática esportiva, né, escolhida para o local.
Por exemplo, se você vai fazer uma caminhada, você tem que se preocupar com as suas vestes, com as roupas adequadas, o uso de um tênis apropriado. Se você for caminhar na praia, você não pode até fazer descalço. Então, todos esses fatores você tem que estar em mente. O local da prática, o horário da prática e a prática escolhida, ok? Então, esses cuidados devem ser tomados. E aí, quando você decidiu qual horário, qual a prática, você adapta o seu horário e vamos praticar atividade física. Vamos ver agora algumas sugestões de atividades físicas para você fazer aí na sua casa. Nós temos o quê? Temos a corrida, temos a caminhada, tem o futebol, tem a prática da yoga. Você pode fazer uma prática de yoga, é muito importante nesse período de distanciamento social. Você pegar um parque, assim, uma área verde para trabalhar a yoga, é muito bom. E você pode também brincar simplesmente com as crianças. As atividades físicas podem ser feitas e praticadas em qualquer espaço, nos espaços livres e abertos, de livre e espontânea vontade, de livre escolha. É o esporte participação. Então, aí, escolha a sua atividade física. Eu sugeri algumas aqui para que a gente possa escolher o local para estar trabalhando. Vamos falar agora de um assunto, de um tema que é nossa realidade, o que estamos vivendo agora. É o esporte em tempo de pandemia mundial, certo? O esporte em tempo de pandemia mundial, ele fez com que mudasse vários hábitos da nossa vida. Vamos acompanhar aqui o slide. No início do ano de 2020, fomos surpreendidos com a chegada do novo coronavírus, o agente que provoca o Covid-19, a doença que afeta o sistema respiratório humano. Desde então, estamos ligados com turbilhões de sensações, que inclui o medo de adoecer, o de ver algum ente querido adoecer, a preocupação em sair de casa, a frustração de cancelar os nossos compromissos e a incerteza de quando tudo isso vai passar. Mas não se sinta só nessa. Diante de tantos desafios, a cabeça realmente entra em uma outra frequência. E isso está acontecendo com todo mundo, não é só com você. Então, calma. Viver em tempos de pandemia é também uma jornada mental. Por isso, os cuidados que devemos tomar podem ser não somente com o nosso corpo, mas vamos ter cuidado também com a nossa mente. Por isso que eu sugeri a questão do yoga lá em cima. Vale ficar de olho também para as nossas emoções. Vamos agora dar uma olhada aqui em algumas adaptações da rotina na prática de atividade física. De uma hora para outra, passamos a nos adaptarmos em diversos sentidos, em virtude da pandemia, é claro. Precisamos aprender novas formas de trabalhar, novas formas de estudar, que é o caso de vocês, estudantes. Estamos nos adaptando a essa nova forma de trabalhar e de estudar, consumir e da socialização. Então, tudo ao nosso redor está sendo transformado devido a essa pandemia. Mas, com as restrições de sair de casa, precisamos principalmente levar para a nossa sala de estar as atividades físicas que antes eram feitas nas academias e nos parques. Diante da ameaça do novo coronavírus, as ameaças que o coronavírus oferece à saúde das pessoas, manter um comportamento sedentário pode ser ainda pior. Por isso porque a prática de atividade física, ela melhora o sistema imunológico e ainda contribui para a proteção e o combate a doenças crônicas, que podem agravar as consequências do coronavírus. Então, cabe essa preocupação do sedentarismo aí dentre os jovens, devido a esse vírus, ainda maior preocupação em estar praticando atividade física. Cabe um destaque para a obesidade, que é uma dessas doenças crônicas, que está aumentando muito entre os jovens. Portanto, deve-se manter a prática em dia. Então, você, meus alunos que estão assistindo aí a aula na EducaPE, a preocupação após conhecer essas dimensões sociais, as 3 que nós falamos, conhecer algumas áreas para a prática de atividade física, é muito importante você saber a importância de que a não prática de atividade física pode desencadear diversas doenças crônicas que podem agravar o processo de desenvolvimento, de repente, de um suposto
contaminação pelo Covid-19. E hoje nós acompanhamos muitos números de jovens que estão ainda aumentando o índice de sedentarismo e ficam muito tempo nos jogos eletrônicos e esquecem a prática esportiva. Então hoje muitas desculpas é dada com relação ao tempo, mas eu vou mostrar para vocês alguns de nossos alunos que estão praticando atividade física. Acompanha aí no slide. O aluno Alan, ele é estudante de escola pública, ele foi estudante do Herém Santos Dumont. Ele escolheu a prática de calistenia, um tipo de treinamento com exercícios que utilizam somente o peso corporal. Ele mantém a forma fazendo esse tipo de exercício. O local escolhido por ele para praticar as atividades físicas, ele escolheu pela qualidade de conservação dos equipamentos, é o Parque Santos Dumont, em Boa Viagem. Tem algumas fotos dele fazendo os exercícios, certo? Temos também aqui o aluno Miguel, ele é estudante da Escola Estadual Brigadeiro Eduardo Gomes. Ele gosta de frequentar com sua irmã Sofia Laura, seus primos Gabriel Davi, Sofia Vitória, Maria Júlia e seus pais. Eles costumam usar, né, as práticas de atividades físicas, ele costuma fazer no Parque Dona Lindu. E ele falou uma coisa que eu achei interessante, ele falou assim, ó, além de estar atento à conservação dos equipamentos, ele tem que se preocupar também com a segurança. E à noite, só acompanhado. E tem algumas fotos aí com o pai jogando bola, tem as crianças correndo. Isso é o esporte e participação, ok? Temos também aqui a adaptação do esporte para dentro da nossa casa, como eu falei lá no slide, né? Trazer a prática esportiva para a nossa sala de nossa casa. É o caso da estudante Lara Falcão, Bela Gomes, Bruno Gabriel e Arthur Gomes. Eles geralmente gostam de fazer seus alongamentos e exercícios de resistências e alguns esportes e brincadeiras na praia, mas nesse processo de distanciamento social, eles adaptaram as suas práticas para dentro de casa. Tem aí a primeira imagem, Lara fazendo seus exercícios, tem aí a Beatriz e o Bruno fazendo a brincadeira da colher no quintal da casa, e tem aqui o Arthur fazendo a corrida do saco. Parabéns para esses estudantes. Temos ainda aqui o exemplo do Antônio Lucas. Ele geralmente gosta de fazer seus exercícios de práticas esportivas também na praia, mas conta que nesse processo de distanciamento social, ele adaptou as suas práticas para as quadras do condomínio onde mora. E tá aí, ó. Ele acrescenta falando, a prática de atividade física pode ser pequena parte do meu dia, professora, mas ele disse que mais ela transforma em vida. O momento que ele para fazer seus exercícios aí na quadra, ele diz que é transformadora, que muda o espírito, muda o estado, a frequência dele. Então vocês aí agora, inspirados nos nossos estudantes, que eu fiz questão de trazer os estudantes aqui para vocês verem a realidade deles, que eles estão dentro do processo de distanciamento social, praticando atividade física, seja ela a de alta performance para quem é atleta, ou seja ela a participação. O importante é você estar, mesmo na sala da sua casa ou na quadra do seu condomínio, você está praticando atividade física. E hoje a minha atividade sugerida para vocês é realmente começar a fazer a sua prática de atividade física com alguns alongamentos. Acompanha aí. A elevação de calcanhar, ela fortalece os músculos importantes da panturrilha e dá sustentação ao tendão de Aquiles. De pé, você vai encostar, pegar na cadeira, segura na parte de costa da cadeira, levanta a panturrilha ao máximo que você consegue e baixa. Faz isso 18 vezes. O segundo alongamento é com o quadríceps, aqui, alongamento do quadríceps. Alonga o quadríceps, musculatura da parte posterior da coxa. De pé, com os pés afastados, você vai dar uma olhadinha aqui para mim que eu vou fazer para você a atividade. Você de pé, vai puxar aqui o seu joelho, aqui ó, encosta nessa posição, ok? Então faz esse exercício com as duas pernas, ok? Vamos agora ver um recadinho do Cook para você que é ligadinho no esporte. Acompanha aí o que ele fala pra gente. Olá, meus amigos do Educa PE, da professora Pamela Miller, passando aqui para mandar um grande abraço para vocês, tudo de bom, continue nessa batida dos estudos. Eu sei que a aula online ela é diferente, ela é difícil, mas está aqui um cara que ficou 24 anos fora de uma sala de aula e sabe o quão importante é o estudo na vida do ser humano. Sou estudante do 5º período de fisioterapia hoje
e sei que o estudo ele transforma nossas vidas. Valeu, passando aqui para mandar um grande abraço para vocês, tudo de bom. Pois bem, meus amores, aí está o recado do nosso atleta Cookie. Sigam, assistam minhas aulas práticas lá no Instagram, Pamela Miller Professora. Lá eu vou fazer direitinho todos os exercícios com vocês, ok? O importante é não ficar parado. Beijo para todos os meus alunos, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!